Oi, oi, pessoal. Estou passando aqui para dividir uma experiência com vocês que para mim foi muito importante, emocionante e eu senti de compartilhar para que mais pessoas sintam em seus corações se faz sentido, como se sentem ao ouvir esse meu relato e também como as pessoas digamos, incentivar que as pessoas vejam, estudem um pouquinho a nossa história com um olhar diferente, um olhar inclusivo, mas não é aquela inclusão política, social, assim, da boca para fora, né? Ou, digamos assim, extremamente externo, mas muito pelo contrário. Um olhar de inclusão emocional e espiritual, uma inclusão do coração. Acredito que muita gente aqui não saiba, mas eu fui policial militar durante 11 anos, no meu estado, no Rio Grande do Sul. E esta semana eu estou visitando o estado do Rio de Janeiro. E como uma amante de história, ex-militar, eu não poderia deixar de visitar o Forte de Copacabana. Pois bem, lá nós temos o Museu, né, Nacional do Exército, que conta a história do Exército Brasileiro e também um pouco da história do nosso Brasil, né, do nosso país. E temos também o forte em si, que é uma fortificação, né, que durante muitos anos ela foi utilizada, né, para defesa aí do Rio de Janeiro, principalmente, né, lá atrás, no início do período republicano, enfim, nós tínhamos muitas instabilidades, né? Então, várias ameaças de invasão, nós tivemos algumas guerras aí das nossas fronteiras, né, nacionais. Mas, por que dessa minha conversa com vocês? Duas coisas, tá? Primeiro, vou falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Logo que a gente chega lá no museu, tem essa parte. E aí fala, né, das contribuições do Marechal Cândido Rondon para a ciência, para a catalogação de espécies. E cita ali que tem muita coisa no Museu de Ciências Naturais americano, de materiais que foram coletados, enfim, por ele, enviados para lá, enfim. Referente aí às nossas fronteiras, a nossa Amazônia, a Guiana. E nessa exposição nós temos algumas maquetes e algumas representações aí dos bandeirantes, do próprio Marechal e de outras pessoas que ao longo da história daquele período foram importantes, né, para o desenvolvimento nacional, digamos assim. E me chama muito a atenção que todos ali têm nome. Mesmo naquele período lá estão todos nominados. E aí nós temos uma representação escrito assim, índio. E isso me tocou e eu fiquei pensando, gente, será que não foi possível nominar nenhum indígena que certamente colaborou em muito para o desenvolvimento, para a pesquisa, para o desbravamento? Porque quem conhecia a área, né? Quem conhecia as plantas, os animais, as condições de tempo, de vida, enfim, da região, né? Por que essa exclusão do indígena dessa parte histórica, de desenvolvimento histórico? Porque nós temos na história assim, chegaram, invadiram, os índios entraram em guerra, as tribos foram dizimadas, enfim. Mas e os índios que colaboraram? Será que não foi possível registrar o nome de nenhum, não? Claro, gente, eu não sei se isso é só ali no museu, mas me tocou a história, assim, de ver ali índio. E aí tem a representação de um indígena, enfim, sim, índio, mas de que tribo? Que índio? Será que não tinha nome? Claro que essa pessoa tinha nome. Claro que essa pessoa pertence a uma família. Então, e ali assim, quantos, né? Provavelmente não foi um só, mas com certeza também um e outro teve uma representação ainda maior. Enfim, perdão que eu tô ainda um pouquinho rouca de um resfriado anterior aí.
E eu olhei para aquela maquete, eu olhei de novo para aquele manequim ali, aquela representação, e olhei os portugueses que estavam ali nominados e tal, e sabe quando te bate uma coisa assim? E eu tenho uma sensibilidade, né, gente, energética e espiritual muito grande. Grande parte das pessoas sabe disso, outras não. E eu sou consteladora, né? E a primeira coisa que eu fiz foi olhar aquilo, me dar conta disso tudo que eu tô dividindo com vocês. E bateu muito forte no meu coração de dizer, eu vejo você. Fiz esse exercício. Eu falei para aquela representação indígena que eu via ela mentalmente no meu coração umas 3 vezes, só ali. E fiquei com aquilo. Eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você. Eu tenho no meu sangue indígenas e negros, por parte de minhas avós. Indígena, avó e bisavó materna, e negros, a minha avó paterna. Então, para mim, é muito forte essa questão das representações, mas de uma representação, de um reconhecimento real, reconhecimento do coração, reconhecimento daquilo que se é. Perfeito, continuei meu passeio. Nós temos gaúchos, né, muito importantes para a história do nosso país. Eu sou gaúcha, natural de Porto Alegre. E nós temos Duque de Caxias, Hermes da Fonseca, né, e que fizeram história, né, fazem parte da história da nossa nação com papéis muito importantes. Então segui olhando a história. Getúlio Vargas também visitei o Palácio do Catete, mas isso é assunto para um outro vídeo. E fui visitar a fortificação em si. Cheguei na fortificação e nós temos diversas galerias lá dentro, né? Pra época, o Forte de Copacabana foi a maior fortificação, se não me engano, da América Latina. E ele é realmente cumpria muito o propósito de ser inabalável, digamos assim, né? As paredes, eles têm 12 metros, né? De diâmetro. Fora as armas, né? Os tanques. Perdão. Enfim. E eu fui passando pelas galerias. Aí nós temos uma pequena usina, né? Que era responsável pela energia dali. E depois de parte, né? De Copacabana. Mas à medida que eu adentrava as galerias, eu fui me sentindo mal. E foi um mal bem estranho. E aí eu fazendo meu passeio, lendo, né, as placas, enfim, o que me mostrava cada coisa e tal. E me veio muito forte sentir uma certa exclusão com relação aos praças, aos soldados que atuavam ali. E eu fui soldado, como eu disse pra vocês, né? E me veio algumas sensações, assim, de sofrimento, de exclusão, de não aceitação, de abuso de autoridade, que com certeza aconteceu naquele período. Mas eu me senti muito mal mesmo, gente. E terminei meu passeio, fui almoçar, não tinha almoçado ainda, isso já era pra lá de 2 e pouco da tarde. E fiquei com aquilo em mim, assim, e voltei pro local onde eu estou hospedada. Fiz as minhas atividades, fui descansar um pouco e fui fazer o meu momento de oração. No que eu fui fazer o meu momento de oração, gente, me veio mais coisas ainda. Os negros, que foram utilizados, e eu digo utilizados porque é esse mesmo termo, utilizados na construção da fortificação. Escravos, que não são citados, né? Foram praticamente excluídos também. Então, aquilo é coisa, né? Só que se foi coisa no passado, não pode continuar sendo coisa no presente, gente. E eu vejo a sociedade querer muito fazer a inclusão, sistema de cotas, e continua essa briga de negro, branco, índio, um contra o outro. E, gente, não é sobre isso, né? Bert Hellinger fala que quando a gente se roga no direito de vingar
né, o outro, a real vítima, né, a pessoa que sofreu algum dano, que sofreu a exclusão, a gente se emaranha e perpetua as dores, perpetua as dificuldades. E eu pensei, quando nós vamos dar lugar para os nossos índios, para os nossos negros, para os nossos antepassados aqui no Brasil, no coração, de fato, documentalmente, colocando nas inscrições, né, dos espaços públicos, a mão de obra, a força de trabalho, quanto custou para esse povo, para que nós fôssemos a nação que somos hoje, para que as coisas fossem construídas, para que o progresso chegasse, né? Porque tudo tem um preço, e os negros e os índios pagaram um alto preço para que o Brasil se desenvolvesse enquanto nação. A gente não sabe o que seria do Brasil se não tivessem acontecido essas invasões. Mas a gente sabe também que essas invasões são históricas, né? O Brasil não foi o único país a ser invadido, a ser tomado e todo o resto que a gente já sabe. Mas o quanto custou essas pessoas que o nosso país se desenvolvesse e se tornasse Brasil é que deve ser olhado. E sempre que possível, essas pessoas devem ser nominadas. E no meio de tudo isso, gente, tinha muito abuso, muita violência, muita dor, muito menosprezo, muita exclusão. E se a gente não dá um lugar para tudo isso no coração, essas coisas seguem se repetindo sistematicamente na sociedade e em todos os descendentes. Mais pra frente eu vou gravar um novo vídeo explicando um pouquinho pra vocês, porque tudo tá conectado, nada é por acaso, uma outra experiência muito pessoal que eu tive. Mas feito isso, gente, eu comecei então, durante esse meu período de oração, um movimento de inclusão dessas pessoas, dos soldados, dos negros e dos índios. E depois pesquisando, porque uma coisa chama a outra, eu fui ver a colaboração dos pescadores na construção da fortificação, e inclusive na defesa da Baía de Guanabara e de Copacabana, quando havia algumas invasões que aconteceram, enfim, né, tentativas, né, ou aproximação de embarcações estrangeiras aí pelo nosso, né, na nossa orla marítima ali. E eu senti de fazer, então, uma inclusão sistêmica dessas pessoas específicas que trabalharam no forte, desses indígenas que colaboraram muito com tudo com todo o progresso, né, que o Brasil viveu ali naquele período dos bandeirantes e do Marechal Rondon, que foi tão enaltecido, né, e me chamou muito a atenção de não conseguirem nominar um indígena ou uma tribo específica, embora tenha uma tribo nominada depois lá na mostra. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que foi um movimento muito bonito, muito emocionante. Eu acabei me emocionando, chorando bastante, porque eu vi que ali tinha muitas pessoas, muitas almas presas na dor do sofrimento, do esquecimento, do abuso, da exclusão, né? Da total exclusão, de ninguém olhar tudo que custou a essas almas, a essas pessoas, esses espíritos, essas consciências que existem e que fazem parte, porque nós somos consciências eternas, para que hoje a gente viva o que está vivendo. Independentemente da gente concordar, independentemente da questão política, de achar bom, de achar ruim, aquele forte só está em pé porque negros e pescadores também auxiliaram naquele trabalho ali. E muitos ou com um salário completamente de fome e outros escravizados, né? E isso fica por baixo dos panos também. E fora os militares, que eu não sei bem a história aí dos praças, de como foi, como era, o que passaram ali, mas tinha algumas pessoas ali também aprisionadas nesse sentimento de abuso, de prisão, de dificuldade. Foi um movimento muito bonito, eu senti uma grande liberação, eu senti que algumas consciências foram ali atendidas, eu diria até mesmo resgatadas, né, trazidas de novo à consciência para terminar esse ciclo de dor. Eu fiquei muito agradecida por ter sido um canal, né, para isso. E eu não costumo compartilhar muito esse tipo de coisa que acontece comigo,
mas dessa vez eu senti que havia uma necessidade muito forte para que, de repente, eu consiga tocar o coração de cada um de vocês, para que quando vocês visitarem esses lugares públicos, esses lugares que contam um pouco a história do nosso país, das nossas cidades, enfim, que vocês sintam no coração de vocês quem fez parte daquilo ali, o que custou a cada um, e quem será que a gente precisa incluir ainda? Quem será que não apareceu, quem foi excluído, quem foi ignorado, a quem não foi dado o crédito de determinadas conquistas, porque isso é muito importante, gente, todos fazem parte. Então, ao povo negro, eu vejo vocês, eu vi o trabalho, vejo o trabalho de vocês, o quanto custou a vocês o Rio de Janeiro ser o que foi, o Brasil ser o que foi, porque aqui, né, era uma das capitais do nosso país. Então, eu vejo vocês, eu vejo o amor, eu vejo a dedicação, o sacrifício, a dor, o quanto custou. Ao meu amado povo indígena, né? Pesquisem aí qual era o nome de Copacabana. Vou deixar para vocês pesquisarem. Que teve também o seu território invadido, a sua vida transformada de uma forma que a gente sabe também que foi muito violenta, muito negativa. Eu também os vejo. E eu tenho orgulho, né? Que orgulho é uma coisa que a gente vê muito pelo lado negativo, né? Orgulho, uma soberba. Eu tenho um sentimento de pertencimento, um amor muito grande. E eu sou muito feliz por ter o sangue desses povos correndo nas minhas veias. Assim como também aos praças, aos militares, né? De patente rasa, que muito fazem e pouco reconhecimento tem. E sobre isso eu posso falar, né, de carteirinha, que eu também faço parte desse grupo. Graças a Deus, o meu coração, eu sinto que tá ok com relação a tudo que eu vivi nesse sentido. Mas eu sei que muitos outros ao longo da história ainda não estão. Vejam de quanto tempo atrás nós estamos falando. E eu tô contando aqui pra vocês acerca de um exercício de pertencimento e de resgate espiritual dessas pessoas. Então é isso, gente. Sei que não vai fazer sentido pra todo mundo, mas eu realmente senti de compartilhar. Eu até ia deixar passar, fazer um vídeo com mais calma, mas o feito é melhor que perfeito e eu senti necessidade mesmo de compartilhar isso com vocês. Então, é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, compartilhar comigo sua experiência, o que sente, deixa aí nos comentários. E que a gente possa olhar para nossa história com um olhar inclusivo de amor e de gratidão àqueles que vieram antes. Um beijo grande, até mais.